Apóstolo dos Gentios, capítulo de número 6, verso 10. Nós leremos alguns versículos aqui, amém? Amém, amém, amém. Meus irmãos, essa noite é uma noite de muita alegria, momento em que nós podemos ver que a palavra de Deus, ela realmente transforma. Ela faz com que nós venhamos a sofrer a metanoia, a transformação de pensamento por completo. Mas ainda assim, existe uma guerra espiritual. E nós vamos nessa noite ver quais são os recursos para nós vencermos essa guerra espiritual. Amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Jesus. A partir do verso 10, capítulo 6 do livro da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Feche seus olhos um segundo. Jesus, nesse momento, Senhor, iremos falar sobre uma guerra espiritual, Senhor. Mas Tu está nessa noite nos mostrando recurso, nos dando, apresentando os recursos para vencermos essa guerra. Senhor, a Tua palavra diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, não existe vitória sem batalha. Senhor, é necessário passarmos pelo deserto e pelos vales para termos aprendizado. Senhor, as situações adversas nos faz termos testemunho, Senhor, para podermos ajudar aqueles que estão necessitados. Senhor, a experiência, Senhor, em que o deserto e os vales nos trazem, nos fazem, Senhor, a cada dia estarmos firmes. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Muito obrigado, Senhor, por nos levar a lugares aonde não queremos ir, mas precisamos estar. Que nessa noite possamos ficar firmes. Em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. O tema da mensagem nessa noite é algo que eu falo muito para os membros e congregados e obreiros dessa casa. E o tema é: fica firme. Quem é membro dessa igreja em algum momento já ouviu, outros até já sonharam. Outros já me relataram que chegaram a sonhar em que eu estava dizendo: fica firme, fica firme.
Eu tenho realmente, já por alguns anos, falado isso para essa igreja, porque quando eu olho para esse texto, eu vejo o apóstolo dos gentios escrevendo cartas, porque as 13 cartas em que ele escreve no Novo Testamento, a maior parte delas ele estava na prisão. E quando você está preso, naquele momento, duas coisas que você vai ver muito: prisioneiros e soldados. Então, uma coisa que o apóstolo Paulo conhecia bem era sobre prisioneiros e sobre soldados. E naquela época era comum termos muitos soldados, tinham muitos soldados romanos transitando, não só pelas prisões, mas pelas ruas, porque o governo romano, ele dominava com punho de ferro. Se você fosse contra o Império Romano, você seria açoitado, você seria naquele momento apedrejado, crucificado, você seria naquele momento, teria morte por empalação, você seria decapitado. Então, mortes para que houvesse o temor, para que outras pessoas não fizessem igual. E naquele momento o apóstolo Paulo, ele estava falando sobre uma armadura em que ele olhava um soldado e via as vestimentas daquele soldado para resistir ao inimigo, para resistir no dia mau, no dia da luta, no dia em que o confronto viria. Porque a grande questão é que nós, na verdade, em muitos momentos não nos preparamos para o dia mau, nem muito menos para o confronto. Entenda uma coisa: o confronto ele vai acontecer, o dia mau ele vai chegar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. Mas essa noite não quer dizer que são só 24 horas, podem ser mais. Depende do tempo de noite em que você vai viver. Durante uma guerra, hoje, nós estamos presenciando uma guerra. Uma guerra em que, contra um país chamado Ucrânia, que já dura aí para volta de quase 2 meses, se não me engano. Me corrija se eu estiver errado. Então a noite dos ucranianos tem mais de 24 horas que está durando. E talvez a sua noite também tenha durado mais que isso. Mas a Bíblia relata que a alegria vai vir pelo amanhecer. Glória a Deus. Mas essa guerra espiritual, ela deve ser combatida, esse bom combate deve ser combatido com recursos. E esses recursos vêm através de uma armadura. Só que essa armadura, muitos às vezes oram: Senhor, me dá esse capacete, me dá essa couraça, me dá esse cinto, me dá essas sandálias, Senhor, me dá esse escudo, essa espada, literal. Só que nós acabamos de ler que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades. Então, na verdade, eu vou trazer para vocês algo aqui, que a sua oração agora vai mudar. A sua oração a partir de hoje vai ser para que Deus traga justiça, para que Deus traga prontidão, porque soldado que não está em prontidão pode ser alvejado. Para que Deus traga mais fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo mais do que eu espero. Para que Deus traga nesse momento salvação e para que haja no seu coração escondida a palavra, para que você não peque contra Deus. Ao invés de você pedir coisas materiais, você precisa pedir coisas espirituais, e às vezes nós erramos em alguns pedidos, por isso não recebemos. Pediu e não recebeu porque pediu mal, pediu errado. E às vezes nós não entendemos isso. Os recursos que Deus quer nos dar são recursos espirituais para nós resistirmos ao dia mau. Qual é o propósito do inimigo? Matar, roubar
E destruir. É o propósito dele, principal. E qual é o nosso objetivo? Resistir ao diabo, ao inimigo, para que ele fuja de nós. Mas essa resistência, ela vem através de uma perseverança. Porque se você parar para analisar, no dia mal, no momento mal, se você não estiver firme, você não consegue resistir. Se você não estiver firmado sobre a rocha, a Bíblia relata que uma das casas foi embora, não resistiu, não ficou firme. Por quê? Estava sobre a areia, um lugar onde não tinha firmeza, onde não tinha estrutura. Por não ter uma estrutura firme, essa casa não ficou firme. Porque o vento, a água, a tempestade, ela vem para as duas casas, para os dois alicerces. Só que um tinha firmeza sobre a rocha, que é Cristo. E o outro estava firmado sobre a areia. As casas eram iguais aparentemente. Só que a gente só vai ver a casa em que está firmada sobre a rocha quando vem o dia mau. Nós só sabemos qual é a casa que está firmada sobre a rocha quando vem a tempestade, quando vem o vento. Porque a forma em que você vai lidar é totalmente diferente daquele que está sobre a areia. Você vê o dia mau e glorifica ao Senhor. Jó viu o dia mau, o dia que ele perde 10 filhos, e você diz para mim que não é o dia mau. O dia que ele perde todos os seus bens, um homem, talvez um dos mais ricos do ocidente, perde todos os seus bens, esse não é o dia mau. E se não bastasse, ele perde sua saúde, esse não é o dia mau. Ele já não tem mais com o que se coçar, porque aquela doença fazia com que a coceira fosse tanta, que ele olha e fala, tem um caco de telha ali, mas que com isso aí eu consigo. Talvez não tinha aquela mãozinha ainda, porque hoje, né, fui na casa do meu irmão, tem uma mãozinha, que tu pega assim e se coça, mas nem aquilo dava. O dia era tão mal que aquela mãozinha não dava, tinha que ser um caco de telha. E muitos dizem, eu gostaria nesse momento de ter a paciência de Jó, mas não querem ter o caco de telha em que Jó se coçava no dia mau. Muitos querem ter a fé de Abraão, mas não querem entregar o seu Isaac no dia mau. Quantas são as pessoas que não entregam o seu Isaac, que estão idolatrando? E quando eu falo idolatria, tem pessoas que idolatram como Abraão estava idolatrando naquele momento Isaac. Tem pessoas que idolatram o seu filho ao ponto de colocar num pedestal. Tem pessoas que idolatram bens materiais, seus carros. Tem pessoas que idolatram times de futebol. Não é porque o pastor não gosta de futebol, não, mas é porque é verdade. Quantas são aquelas pessoas que quando tem jogo de futebol não vai para o culto, não vai para lugar nenhum e briga com as pessoas? Não sou contra futebol, não gosto. Não sei jogar, também não gosto. Não sou contra. O dia mau chegou para Jó, mas é interessante que até no dia mau ele consegue dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. No dia mau ele consegue dizer isso. Aleluia! Porque ele entende que essa guerra que ele estava passando era espiritual. Sabe por quê? Porque nem tudo aquilo que é mal vem para a morte. Glória a Deus! Para Jó não era para a morte. Você entende que quando Jesus ele é comunicado em que seu amigo Lázaro estava doente a ponto de morrer, após o homem chegar de uma longa caminhada, de uma longa viagem, fala: Ei Jesus, lembra-te de Lázaro, teu amigo está a ponto de morrer. E alguns talvez diriam assim: Jesus deveria sair correndo, desesperado, ao encontro de Lázaro, porque estava próximo de morrer. Só que Jesus naquele momento fala: vamos ficar. E os discípulos não entendem, o homem também não entende.
Jesus vai dizer que aquela enfermidade não era para a morte, era para a glória de Deus. Então, nem tudo aquilo que é mal vem para a morte. Tem momentos maus que vêm para você também despertar para a guerra espiritual e para os recursos que Deus quer te dar para vencer essa guerra espiritual. Agora, o que eu não posso nesse momento massagear o seu ego e não falar o que me cabe, é o que às vezes para um pastor pregar não é fácil. Porque eu olho para Jeremias, eu olho para Isaías, eu olho para muitos homens de Deus que quando pregavam, pessoas olhavam e falavam: esse cara é louco, esse cara fala coisas em que nós não conseguimos suportar, porque é assim, a verdade confronta, e às vezes nós não conseguimos suportar porque dói, e ninguém gosta de sentir dor. Mas eu acho interessante uma frase que eu pergunto: quem não gostaria de colocar no seu epitáfio e deixar como legado? O apóstolo Paulo, quando estava próximo da morte, ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Deixa eu dizer uma coisa: um combatente hoje que precisa ir a uma guerra, se ele for convocado para essa guerra e ele não for ficar dentro de casa preso, escondido, se ele ficar dentro de casa ali paradão, escondido, e for convocado para uma guerra, o que acontece com ele? Alguém sabe? Vai ser preso, vai ser dado como desertor, vai nesse momento ir contra a sua pátria e contra uma ordem maior. Eu te pergunto: a guerra acontece, a luta existe, o combatente é convocado, só que o combatente fecha a porta e diz: não vou. Como é que combate um bom combate sem ir à guerra? Como é que combate um bom combate sem ir ao confronto, sem usar os recursos que Deus nos dá? Como é que eu encerro a minha carreira dizendo que combati algum combate? Como é que eu digo que guardei a fé se eu não tive fé suficiente para perseverar no dia mau? Como? E aí talvez nesse momento, se Jesus pudesse dizer, ele faria o seguinte e diria o seguinte: hipócritas, hipocrisia. Quando os fariseus dizem para Jesus: nós somos filhos de Abraão, e naquela discussão eles colocam o nome de Abraão no meio e falam para Jesus que eram filhos de Abraão, e Jesus olha para eles e fala: filhos de Abraão, se vocês realmente fossem filhos de Abraão, vocês não me perseguiriam. Vocês são filhos de Satanás, que desde o princípio mente. E ele é o pai da mentira. Às vezes nós mentimos para nós mesmos, dizendo que estamos combatendo um bom combate. Às vezes nós mentimos para nós mesmos, dizendo que estamos usando os recursos que Deus nos dá. Às vezes nós mentimos para nós mesmos, dizendo que as guerras espirituais estão sendo vencidas, quando na verdade só estão sendo escondidas para baixo do tapete. E ainda continuam sendo escondidas. Seguir a Jesus é uma batalha, meus irmãos. Eu tenho até que horas para pregar, meu irmão? Fica à vontade. Meu Deus. Coisa linda, gente. Fica à vontade. Meus irmãos, seguir a Jesus é uma batalha. Você acha que é fácil? Sair da igreja que é fácil. Seguir a Jesus é muito difícil. É uma batalha. É uma guerra espiritual, da
fácil. Entregar a carteirinha que é fácil. Agora, seguir a Jesus, ser cristão, pequenos cristos, ser fragmento de rocha, é difícil, é uma batalha. Se eu for entrevistar cada um aqui, ó, vocês vão dizer para mim: é verdade, pastor, a minha batalha é essa, a minha luta é essa. Mas você está usando o recurso? Você está entendendo que essa guerra espiritual, porque a luta não acaba quando você se converte. Você entende isso? A luta não acaba quando você se converte. A luta começa. A luta começa. Eu queria te dizer isso nessa noite: a luta começa. Mas você tem recursos. Você não pode se acovardar nesse momento. Jesus chama pessoas corajosas, pessoas que vão até o fim nessa grande luta, nessa grande batalha. Os verdadeiros inimigos são espirituais, meus irmãos. O inimigo não é o seu vizinho. Pastor, já entendi, aquela música lá do lado é o meu inimigo. Eu já entendi, pastor. É o meu marido que briga comigo, é minha esposa que não deixa sair de casa, são os meus filhos. Já entendi. Não é. Os nossos inimigos são espirituais, forças sobrenaturais, forças do diabo que querem destruir o povo de Deus. É isso que nós temos que entender. Há pouco tempo eu estava assistindo um filme que eu fui pelo título, que dizia assim: O Homem de Deus. Você que vai ver nas nossas redes sociais, não assista esse filme, não perca o seu tempo. Eu só assisti para dar o testemunho para vocês hoje que, ó, não é nada do que eu esperava, mas me fez entender o quanto nós precisamos realmente orar mais. Porque no momento que começa o filme, aparece um homem orando e dizendo: vamos orar para que o avião dos nossos inimigos caia. Aí todo mundo começa a orar para o avião cair dos inimigos. E eu pensei: não é possível, isso aí vai mudar esse negócio. Esse homem de Deus vai ser aquele que vai mostrar para esse homem que a oração deve ser: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Foi um legado que tu deixou para nós. Tu foi açoitado, colocaram uma coroa com espinhos na sua cabeça, fizeram tu transportar, carregar uma cruz, ser pregado nesse madeiro. E tu disse: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que eles fazem. Mas no decorrer, não foi nada disso que eu vi. Mas o que eu entendi é que muitas orações têm sido assim: Senhor, mata. Senhor, faz. Às vezes nós fazemos pedidos a Deus que são tão absurdos que é até bom nesse momento Deus não inclinar os ouvidos para ouvir o que você está falando. Pessoas que às vezes reclamam do seu pai, da sua mãe: ah, minha mãe é tão chata. Aí Deus: se eu ouvisse, recolhe. Meu pai é tão chato, se eu ouvisse, recolhe. A minha esposa é tão chata, recolhe. Meu marido é tão chato, recolhe. Meu irmão, recolhe. Você imagina? Tem coisas que por nós não termos maturidade, nós pedimos a Deus. Mas Deus, por conhecer todas as coisas, Ele não ouve. Porque se Ele ouvisse, meus irmãos, nós estaríamos nesse momento não nos alegrando, mas chorando. Porque na verdade, você quer ver o momento que nós mais valorizamos uma pessoa? Sabe qual é? No dia do funeral. Pensa num dia em que você vai falar: eu te amo, muitas vezes. Pensa no dia em que você vai falar: que saudade. Pensa num dia que você vai falar: ah, quanta coisa eu poderia ter feito e não fiz. Pensa no momento. Você não está sozinho, meu irmão, nessa luta. Jesus está conosco. Jesus está com você. Jesus quer nos dar uma armadura espiritual para nos ajudar a vencer essa batalha.
Mas nós precisamos saber que armadura é essa. Nós precisamos saber utilizar essa armadura para ficarmos firmes. Essa firmeza faz você resistir. Porque a intenção aqui é resistir ao diabo. E para você ter resistência, vai ter momentos que você vai ter que jejuar. Para você ter resistência, vai ter momentos que você vai ter que orar. Para você ter resistência, vai ter momento em que você vai precisar ler a Bíblia. Em Marcos capítulo 9 fala de um menino que a Bíblia relata que era um endemoniado epilético ou jovem lunático. E aquele menino, desde pequeno, ele era jogado no fogo, na água. Ele ficava naquele momento tendo convulsões. Mas o seu pai não orava mais. O seu pai tinha se acomodado com aquela batalha. Já não usava mais os recursos espirituais. Só usava os recursos naturais. Está tendo uma convulsão, volta de lado. Posição de segurança. Limpa. A língua não enrola, a língua é um músculo, então bota na posição lateral. Vai passar, isso é um problema neurológico. Mas não usava mais os recursos naturais. Ele não orava mais. Ele não buscava mais a Deus para que o pudesse curar. E num belo dia, quando Jesus descia no Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João, e o restante dos seus discípulos estavam lá embaixo a discutir, Jesus chega para saber o que está acontecendo, e no meio da multidão vem um homem informando que era por causa do seu filho. Porque os discípulos já tinham tentado de tudo para expulsar aquele demônio, mas não conseguiram. Gritaram, falaram, mas nada conseguia fazer com que aquele demônio saísse do corpo daquele menino. E o pai naquele momento viu uma coisa que ele precisava mais, ou primeiro, do que a cura, do que a libertação do seu filho. Sabe o que era? A cura da sua incredulidade. Quantas são as pessoas que vêm para a igreja todos os cultos, mas não acreditam mais, não acreditam mais no milagre, não acreditam mais no que Deus pode fazer, não entendem mais sobre o que a palavra pode, nesse momento, libertar, como nada mais pode fazer. E aquele homem fala para Jesus tudo o que estava acontecendo e desde quando aquele menino tinha isso. Mas aquele homem pede para Jesus uma coisa primeiro: me ajuda na minha incredulidade. Será que hoje você não consegue usar os recursos que Deus quer nos dar porque você não acredita mais? Será que hoje você não usa mais o cinto da justiça, o sapato da prontidão, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, porque você não acredita mais? Sabe que não é isso não? E aí Jesus vai dizer assim: até quando vos suportarei? E não fala só do homem não, fala da geração. Geração incrédula. Jesus já vai naquele momento ali, falar para todo mundo. O negócio não é só que esse homem. Quem está aí apontando fala: tu é incrédulo, não acredita mais não. Porque tem gente que é assim, né? Quando você se coloca na posição e fala: eu preciso de ajuda, eu não consigo mais nesse momento orar, eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes, eu quero voltar ao primeiro amor. E alguém vai dizer assim: olha só, não consegue mais. E a gente já fala: é geração, é você também. Porque não era só o homem, era todo mundo. Só que o problema é que tem pessoas que ainda têm capa, ainda conseguem vestir uma capa e não se dispõem, não se despem dessa, não querem se despir dessa capa e dizer: Senhor, eu preciso, me ajuda na minha incredulidade. Porque tem momentos, Senhor, que eu não saio, que eu não vou, que eu não faço, porque eu não acredito mais. Aí Jesus fala: até quando vos suportarei, geração incrédula? E Jesus vai expulsar aquele demônio para nunca mais voltar. Mas o que eu acho interessante é que no final ele vai falar de ferramentas em que
os discípulos precisavam usar? Porque os discípulos perguntam: mestre, por que não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus vai dizer: porque tem uma casta de demônios. Casta é raça. Uma raça de demônio que só sai com jejum e oração. Se você não jejuar, se você não orar, tem uma raça de demônios que não vai sair de modo algum. Você pode gritar, você pode dar chute, você pode saber artes marciais, mas não vai sair. Tem que ter jejum e oração. Missionária, se prepara para adorar o Senhor, por gentileza. Os irmãos podem se colocar de pé? O cinto da verdade é porque a verdade ela liberta, sabe? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O cinto da verdade une essa armadura e a verdade une você às bênçãos do Senhor. Você entende isso? A couraça da justiça, Jesus é a justiça. A couraça ela protege o seu coração. Deixa eu dizer uma coisa: essa couraça era feita de metal e protegia o coração desse soldado contra as flechas do inimigo. Quantas são as flechas que estão chegando até o teu coração porque você não usa mais a couraça da justiça? O sapato da prontidão, desde que Deus guie seus caminhos. Os sapatos vão proteger os seus pés. E o Evangelho protege os seus caminhos. O escudo da fé. A fé vence o inimigo. E o escudo protege das setas do diabo. O capacete da salvação. Jesus salva. E o capacete vai proteger contra os pensamentos maus. Porque tem pessoas que pensam assim: eu não sou ninguém, eu não posso, eu não mereço. Quem disse que é por merecimento? Nenhum de nós merecemos. É pela graça. Glória a Deus. É pela graça. Glória a Deus. O capacete da salvação ele te protege contra esses pensamentos. Fique firme. A espada do Espírito é a palavra. É a espada que fere o inimigo, que nos defende do inimigo. Fique firme. Fique firme. Em nome de Jesus.